Como será que você pode implementar Scroll Trigger dentro do seu projeto, seja com React, com HTML, CSS, JavaScript, efeitos de scroll, por exemplo, se eu rodar aqui, ó, só vai rodando a parte da lateral. Ou também aqueles Scroll Trigger, né, conforme eu vou rolando, ó, os efeitos dos itens vão aparecendo ou vão sumindo. Ou aqui embaixo do Apple Watch, ó, conforme eu vou rolando para baixo, eles vão aparecendo. Se eu rolar para cima, eles vão sumindo. Então a gente pode colocar N, né, vários efeitos aí, conforme o scroll do mouse, conforme o scroll aí da sua página. Se eu for subindo, ó, eles vão sumindo. Se o cara tá aparecendo na página, eles vão aparecendo, ó, igual os conteúdos da caixa também a gente pode implementar. Então hoje você vai aprender passo a passo a criar esses efeitos de Scroll Trigger, que é sensacional. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E a primeira coisa, se você é novo por aqui, se esse vídeo te agregar de alguma forma, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu gostei. E para você que já é inscrito aqui, desce o dedo no like, eu nem vou pedir, e bora pro nosso conteúdo. Então pra gente começar aqui, tá? A gente vai utilizar o React.js com o JavaScript utilizando o Vite, tá? E aí, eu vou até parar de rodar aqui esse meu projeto que a gente estava rodando aqui como exemplo. Opa, deixa eu parar aqui de rodar. Fechar até ele aqui, fechar ele aqui. E eu vou rodar o nosso projeto inicial aqui que eu já deixei pronto para vocês. Então, npm run dev aqui novamente. Eu já vou apresentar o projeto para vocês. Deixa só rodar ele aqui. Deixa eu copiar aqui a URL do nosso Vite e eu colar aqui. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, né? Eu deixei uma caixinha com item 1, um item 2, que é só para a gente ter um tamanho aqui da nossa página para poder ter o scroll, né? Para a gente poder rolar para cima e para baixo. E eu também já deixei aqui embaixo, ó, até puxar aqui para o lado, eu já deixei apenas o nosso relógio centralizado, eu já vou mostrar para vocês e vocês vão ter o código inicial do jeito que está aqui, para vocês baixarem lá no repositório também e fazer junto comigo, tá? Então aqui não tem efeito nenhum, é uma página comum que eu vou até mostrar. Então é apenas um relógio centralizado, uma área de fundo aqui para a gente ver. Aqui eu tenho apenas os nossos 3 relógios, um ao lado do outro, também ó, posso rolar, não tem efeito nenhum, é apenas HTML e CSS aqui. Tá? Eu vou deixar aqui o repositório aqui na descrição para vocês, então do jeito que tá, então sem nenhuma animação, só para a gente poder focar no efeito da animação, tá? E não em construir um layout. Então a gente tem ele aqui, ó, sem nenhum efeito, deixei essas caixinhas aqui só para a gente ter o efeito de conseguir rolar para cima e para baixo, tá? E aqui então vocês vão ter o repositório do jeito que eu tô aqui. Vamos lá? Primeiro vamos conhecer o projeto, eu vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Diminuir só um pouquinho aqui e maravilha. Vou tirar minha câmera só para a gente ver. Dentro do SRC a gente tem o nosso app.jsx, que é esse componente padrão, né? A nosso item 1, item 2, que são referentes a essas duas áreas aqui, que eu coloquei uma classe para ela, só para ela ter um tamanho para a gente poder scrollar, então não faz nada. Embaixo aqui a gente tem essa área cinza onde tem um relógio. Então aqui a gente tem uma section, tá? Dentro dela a gente tem uma div e aí a imagem do relógio do Apple Watch, tá? Então é essa imagem aqui, beleza? Só isso, né? Centralizo ela na nossa section. Embaixo a gente tem mais uma section, onde a gente tem um título e 3 relógios, né? Então eu tenho mais uma section, onde a gente tem o nosso título aqui, que é qual Apple Watch ideal para você, beleza? E embaixo aqui, ó, a gente tem uma div, onde dentro dela eu tenho 3 áreas, ó. A primeira área é o nosso primeiro reloginho, a segunda div, ó, é o segundo relógio, que tem, né, o nome dele, o preço. E o terceiro aqui, que é esse nosso Ultra aqui, por exemplo, tá? Então a gente tem os 3 relógios, HTML puro aqui dentro do React. Então não tem nenhuma animação, não tem nada aqui de diferente. Agora que a gente vai começar a fazer a gracinha aqui. Vamos lá? Então, para a gente fazer isso, eu gosto muito de utilizar a parte aqui, a biblioteca conhecida como GSAP, tá? Eu acho que é assim que pronuncia. Então, ela é sensacional para a gente fazer animações, para a gente implementar também a parte de Scroll Trigger, que é o que a gente quer fazer aqui agora, tá? Então, para isso, eu deixei só ele aberto aqui para vocês, mas vamos lá instalar para a gente aprender a utilizar? Vou deixar aqui do lado e vamos lá. Vou vir no meu CMD, vou aqui parar de rodar o meu projeto e vou dar aqui um npm install GSAP aqui, beleza? Simples demais e dá um enter aí para instalar dentro do seu projeto. Já instalou, vou dar aqui para ele novamente, né, o nosso npm run dev, então roda aí o seu projeto de novo. Eu vou rodar aqui, vou dar um F5 aqui, maravilha e legal. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos manipular esse nosso cara aqui. E como de costume, eu não vou só fazer aqui, a gente vai aprender isso aqui. Então, dentro do nosso GSAP aqui, só para mostrar para vocês, ele tem a parte de documentação, onde a gente tem tudo explicadinho aqui. Então, aqui ele tem vários, vamos dizer, subcomponentes ali dentro e módulos que a gente pode utilizar dele. Então, a gente tem o Twin, aqui dentro do Twin, a gente tem vários aqui. Deixa eu achar o que a gente pode utilizar aqui, por exemplo. Deixa eu voltar aqui, ó, procurar que é mais fácil, né? A gente pode procurar aqui, por exemplo, por o Scroll. Vamos achar aqui o Scroll Trigger, Scroll, aqui ó, Scroll Trigger, a gente pode utilizar, mas eu não quero esse aqui, eu quero voltar um pouquinho aqui. Vamos achar aqui o GSAP, vamos achar aqui embaixo,
Vamos aqui, ó. Aqui a gente tem várias animações que a gente pode criar um contexto, uma timeline de animação. A gente pode criar uma animação do tipo from, uma animação do tipo from to, ou seja, ele vai da onde até aonde, ou ele vai começar de alguma posição e ir até outra posição, ou ele vai começar já indo até outra posição que a gente vai definir. Então a gente tem aqui, ó, mais comuns aqui, né? São o to, ele tem um estilo ali, e o to ele vai começar e vai ir até aonde. E o from, ele vai começar até aqui no inicial e vai ir até aonde. E o from to é a união dos dois aí, tá? E também aqui embaixo a gente tem o timeline, que a gente pode criar uma timeline de scroll trigger. Então bora lá, vou tirar aqui, vou minimizar aqui um pouquinho, agora que a gente viu, e eu vou minimizar aqui minha câmera só para não ficar em cima, e a gente vai utilizar. Então eu vou importar aqui, tá? Eu vou importar aqui from GSAP, tá? E aqui a gente vai trazer quem? Eu vou trazer o GSAP, o próprio GSAP, e a gente vai duplicar aqui embaixo, tá? E eu vou importar também, ó, GSAP barra, GSAP barra, e a gente vai trazer o Scroll Trigger, tá? Que é o módulozinho que a gente quer dele, tá? Pra gente poder utilizar. E aqui dentro eu vou trazer ele, né? Então, Scroll Trigger aqui dentro de chaves, tá? Cuidado com o minúsculo e maiúsculo aqui também. Então agora, primeiro item, vamos animar esse nosso relógio central aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou importar também o Use Effect, vou importar aqui, from React. A gente vai trazer aqui, ao invés do Use Effect, a gente pode trazer o Use Layout Effect. Então, só quando tiver pronta a renderização, eu quero que de fato aconteça isso, que a gente possa fazer. Então, aqui eu vou criar o nosso Use Layout Effect, criar aqui, vírgula, abre e fecha nossa rede de dependência, igualzinho o Use Effect, padrão, né? Eu vou registrar o nosso plugin. Eu quero chamar o quê? Eu quero chamar, então, o nosso GSAP, ponto, e aqui eu posso chamar aquele from, ou seja, ele vai começar da ponto inicial, ou seja, da onde ele está, e ele vai ir até aonde, tá? Ou eu posso começar de algum valor inicial e ir até algum lugar. Por exemplo, ó, vou salvar por enquanto sem nada, vou minimizar aqui, ó. Vamos supor aqui que eu quero que o meu item comece aqui, ó. Eu quero que o meu relógio comece aqui, e conforme o usuário vá rolando para baixo, o meu item que estava aqui, ele vai vindo conforme você vai rolando até aqui a posição inicial. E se você subir o scroll, eu quero que ele volte automaticamente, beleza? Então o que eu vou fazer? Ele tá padrão, eu quero começar ele mais para esquerda. Então eu vou lá, vou vir aqui, ó. A minha imagem do relógio, né, está com uma classe chamada relógio. Então eu vou lá até a nossa app.css, deixa eu achar aqui, ó, deixei até comentado algumas coisas para vocês. Área do relógio, ó, aqui, ó, nossa classe do relógio é onde está esse nosso relógio. Vou colocar até um BG Red aqui só para mostrar para vocês, ó, é onde está o nosso relógio, concorda? Então agora o que eu quero fazer aqui, eu quero começar ele mais para a esquerda. Então eu vou começar aqui aplicando um estilo de transform. Então transform, translate x, então vou mexer no eixo x. Eu quero que comece menos, por exemplo, 700 pixels. Vou salvar. Então, ó, ele vai começar quase invisível ali, ó, tá? E eu quero, então, que ele venha até a posição 0, né? Então, eu estou movendo ele para a esquerda e eu quero depois, quando eu faço o scroll, ele venha até a posição 0. Beleza. E eu também quero que ele comece invisível. Então, eu vou colocar aqui que ele vai começar com a opacidade 0. Então, eu vou começar invisível, ó. Não estou mais enxergando ele. Beleza? Show de bola. Agora, a gente vai criar nossa animação. Vamos lá. GSAP.to. Abro aqui. Dentro do GSAP, o primeiro é o target, ou seja, quem que eu quero olhar? Eu quero olhar quem? A nossa classe chamada relógio. Então, ponto relógio. Vírgula. Abro aqui as nossas variáveis, ou seja, as propriedades aqui. Então, eu quero que ele está no eixo X, pensa que ele está aqui menos 700, acho que a gente colocou. Eu quero que ele vá para a posição 0, que é a posição inicial. Então, ele vai no X, 2.0, ele vai para a posição 0. Mas eu também preciso deixar ele visível. Então, vírgula, eu também quero que ele vá para opacity 1, que ele começa invisível, ele vai para opacidade 1. Então, se eu salvar isso aqui, é uma animação qualquer. Então, olha só, vou atualizar minha página, presta atenção, vou dar um F5, fez a animação, ó, fez a animação. Não tem a ver com scroll nenhum, ele só faz uma animação, ele começa lá na esquerda e vem aqui para a posição 0. Perfeito, né? Então, a gente ainda não colocou aquele efeito de scroll trigger. Mas agora vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Então, a gente vai vir aqui. Eu quero também rotacionar ele, eu quero que ele venha girando, tá? Só para dar um a mais aqui. Vou vir aqui no nosso... Vou vir aqui e vou colocar também, ó, além do nosso translate aqui, a gente pode colocar uma rotação. Então, vou colocar antes aqui do 2 ponto e vírgula, rotate, abra aqui, 180 degraus, né? Então, ele vai começar ali 180 degraus, vou salvar. E eu quero que quando comece, ó, se eu olhar, ele tá de ponta cabeça ali. Eu quero agora, quando comece, ele rotacione, vírgula, também esse 180 graus para a posição 0. Então, ele vai estar aqui um rotate para a posição 0 degraus. Só para a gente poder ver ele também vindo, ficando visível e também rotacionando aí, só para ver que ele vai ficar legal. Salvei. Vou atualizar, ó. Olha lá, ele vem girando aí, quando forma eu dou F5. Agora vamos colocar o nosso Scroll Trigger.
Primeiro eu vou registrar esse nosso plugin. Então, gsap aqui em cima, ponto register plugin. Abro aqui, scroll trigger. Legal, né? Já registramos ele aqui. E uma coisa que é uma boa prática, quando a gente vai desmontar, pensa que a gente tem um site que pode ter várias páginas, concorda? Quando eu estou numa página e saio para outra página, o que acontece? Isso aqui desmonta. A gente tem um efeito de unmount, né? Ou seja, o nosso use effect, o use layout effect, ele desmonta o componente. Então, quando desmontar, para não ficar isso aqui carregando e pesando e ter perca de performance, a gente vai então retirar esse nosso plugin que a gente registrou. A gente pode então dar o nosso return, que é quando é chamado, quando dá o unmount, e a gente pode dar aqui o nosso gsap.queueTwinOff, que a gente quer retirar. E ele fala para a gente passar o nosso target, ou seja, a classe do item, né? Então a classe é o nosso relógio. Então eu vou passar aqui, ó, o nosso relógio. Beleza? Então com isso a gente destrói ele aí na nossa tela se você mudar de página para não ficar perdendo performance. E aqui dentro do nosso to, agora a gente vai começar a nossa mágica. Registramos ele aqui, vírgula. Agora a gente pode passar uma propriedade chamada aqui scrollTrigger, dois pontos, abre e fecha o chaves, e aqui que a gente vai começar a brincadeira do scroll trigger. A primeira coisa, qual que é o scroll, aonde que eu quero fazer o trigger, aonde que eu quero que ele tenha o ponto de fixação desse nosso scroll. A gente pode vir aqui embaixo, ó. Eu quero que ele faça esse scroll trigger nessa nossa seção, ou seja, eu quero que ele olhe o trigger nessa nossa área aqui, tá? Então, no meu caso, o nome aqui da área, da seção, se chama items, tá? Que é essa área aqui, ó. Tá? Essa área cinza. Então, eu vou pegar essa classe, items, vamos lá no nosso scroll trigger, eu vou falar para ele que ele vai ter um trigger nessa nossa ponto .items, show de bola, e eu vou dar aqui também um markers, dois pontos true. Esse markers aqui vai mostrar os marcadores desse nosso scroll. Então, olha só que interessante, tá? Então, vou até subir aqui, salvei o meu código, já apareceu aqui, ó. O que apareceu, né? Ele apareceu aqui dois caras, ele apareceu aqui um start e o end, tá? Que é onde está o nosso trigger, onde começa o start do trigger e aonde acaba. E a gente percebe aqui em cima também, ó, tem um ponto end e aqui embaixo tem um ponto end. Então, esse nosso scroller start que está aqui, ó, ele é o item que de fato vai falar quando vai começar o scroll. E o scroller end aqui é onde vai determinar que ele vai passar. Então, quando o nosso scroller end passar aqui no end, quer dizer que acabou a animação. Como por enquanto a gente não falou quando deve começar e quando deve terminar, eles estão bagunçados ali. Então, agora a gente vai falar isso. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar até um vírgula e eu vou falar que ele vai ter um start, dois pontos. Aonde? Eu vou colocar aqui um top, vou dar aqui um dois pontos, colocar 400 pixels aqui. Só que tem que ser dentro de aspas aqui, senão ele não vai reconhecer. Top, espaço, 400 pixels aqui. Não precisa nem do dois pontos. E eu vou salvar. Então, olha só que legal. Salvei. Você pode ver que agora vou subir tudo aqui para cima. Ó. Subir tudo aqui para cima, tá? E você percebe que o meu scroller top tá aqui, ó. 400 pixels. Então, conforme eu vou mexendo nele, ó, vou até reduzir aqui pra gente vendo ao mesmo tempo, tá? Ó, conforme eu vou mexendo, se eu colocasse 200 pixels, ó, ele vai subir mais ali, ó. Vou dar um F5 aqui, ó, subiu mais. Se eu colocasse mais, ó, 400, e eu atualizar, ele desce mais. Beleza, e eu quero o nosso end aonde? Então, vou dar aqui um vírgula. Vou dar aqui um vírgula. O nosso end scroller vai ser aonde? Vou colocar aqui que vai ser no nosso bottom. Opa, bottom. Espaço, vamos colocar aqui 500 pixels, por exemplo. Então, vou salvar e vou atualizar. Olha o que está acontecendo aqui. Vou atualizar. Você percebe que agora a gente tem o nosso scroller start aqui e o end está aqui embaixo. Eles estão bem próximos, né? Então, olha o que vai acontecer. Quando o nosso scroller start aqui passar sobre o nosso marcador start, ele vai inicializar a nossa animação. Ó. Vou passar, tá vendo? Presta atenção nesse scroller aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passei, ó. Passou, ele já fez a animação. Então aqui a gente já conseguiu manipular o scroll de quando passou o nosso pointer start, ele já chama a animação que a gente tinha, que era vir da esquerda para a direita. Legal, né? Só que, ó, ele não tem o efeito de scroll ainda. Se eu sair para fora e eu voltar, ó, ele não desfaz a animação. E para isso a gente pode passar uma propriedade, ó, vírgula, chamada scrub, né? Deixa eu tirar minha câmera aqui da frente, né? Senão vai atrapalhar. Eu posso passar uma propriedade aqui, ó, scrub, dois pontos, true. Com isso ele vai respeitar, então, esse nosso efeito pegajoso ali, tá? Então, ó, vou dar um F5. Vou passar aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a diferença agora. Agora, eu passei o nosso pointer aqui, ó, start. A gente passou um pouquinho, ele começou a fazer a animação. Só que onde é que tá o nosso pointer end? Nosso pointer end, ó, tá aqui embaixo. Então, ó, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando e agora acabou a animação, ó. Se o nosso scroller end cruzar aqui o nosso end, ele encerra a animação.
Então aí você pode controlar conforme você quer a animação, se você quer ela mais rápida, se você quer ela mais lenta. Então nessa forma aqui, ó, já está funcionando, ó. Se eu vou com o scroll para baixo, a hora que eu cruzar o nosso marcador, show, começou a animação, começou, e a hora que o nosso scroller end cruzar o end, ele finaliza, ou seja, que ele tem que acabar a nossa animação, então ele tem que chegar no nosso ponto de concluído. Então ó, vamos lá, cruzou, acabou a animação. Ah, Matheus, eu quero que ele seja mais rápido. Você pode colocar mais aqui, ó. Vou colocar aqui 600. Salvei aqui. 600 pixels no nosso end. Pode ver que o nosso scroller desceu mais. Então, vamos lá. Vou vir aqui. Ó. Passou e já chegou aqui embaixo, tá? Ah, eu quero que seja mais lento. Vamos supor aqui, tá? Vou colocar no nosso bottom 200 pixels. Salvei aqui. Atualizei. Pode ver que agora o nosso scroller end tá lá em cima, né? Então, vamos fazer um teste, ó. Vamos lá. Vou passar aqui o start. Ó a diferença, ó a diferença. Vai indo. Ó, acho que nem vai chegar no final, eu já vou ter passado o item, né? Porque o nosso scroller end ainda não passou o nosso ponteiro de end, ó. Agora ele acabou a animação. E aí, claro, isso não existe o certo ou errado, como que eu tenho que aplicar. Aí, conforme a animação, conforme a hora que você quer terminar, a hora que você quer inicializar. No nosso caso aqui, se eu colocar aqui uns 600 pixels no nosso end, vamos lá, ó. Vou atualizar aqui de novo. Vamos lá. Começou. Beleza, e finalizou a animação. Se eu voltar, ó, finaliza. Se eu voltar, maravilha. E a mesma coisa para o start, tá? O start, ele tá aqui. Se você quer que, conforme eu tô rolando, ele venha mais para baixo, para começar mais rápido, aqui no seu start você pode aumentar o pixel. Por exemplo, vamos colocar aqui 500 pixels e eu vou salvar. Ó, vou atualizar. Pode ver que o nosso scroller start veio mais para baixo, né? Então, ó, conforme eu tô aqui, ele já começa a fazer animação. Vou colocar um pouco mais, ó. Vou colocar aqui 520 pixels. Salvar aqui, ó, vem mais para baixo, conforme eu vou rolando. Agora, ó, ele começa a fazer animação mais rápido, antes de subir tanto. Se você quisesse começar mais rápido, eu vou colocar aqui, por exemplo, 700 pixels. Ó, vou subir toda a minha página. O nosso scroller start agora tá lá embaixo. Então, vamos descer, ó, conforme eu vou descendo, ó. Agora ele já começa a fazer animação lá embaixo, ó. Beleza, e aqui ele já acaba a animação. Então aí, conforme você quer colocar, tá? Eu vou deixar aqui, ó, sei lá, uns 520 pixels, acho que já fica legal. Vou tirar. E vamos lá. Maravilha. Então a gente já tem o nosso scroll, ó. Conforme eu rolo a página, ele aparece, ele esconde. E aí, claro, você poderia fazer essa animação com qualquer item na sua página. Eu estou usando aqui o nosso Apple Watch. Beleza? Vamos fazer os de baixo aqui também? Que eram os 3 aparecendo aqui em linha do tempo. Para isso, né, a gente pode vir aqui no nosso register aqui. Eu vou vir aqui no nosso marcador, agora que a gente já mexeu nele, já colocou do jeito que a gente quer. Eu vou usar aqui, eu vou comentar o nosso markers aqui, ó. E eu vou salvar. Para ele só assumir aquele marcador, que ele só serve para nos ajudar a identificar onde que tá, onde que a gente pode manipular, tá? Então agora ele continua funcionando, só não exibe aquele marcador mais, beleza? Então a animação aqui ficou show de bola. Agora vamos na de baixo aqui. Eu vou criar mais um aqui, ó, vou criar mais um aqui fora, só para deixar separado, Use Layout Effect. Vamos lá. Show de bola. Vírgula, abre e fecha aqui nossa rede de dependência. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e vou registrar o nosso gsap.register plugin. Eu vou colocar o nosso scroll trigger aqui também. Eu já vou colocar aqui o nosso return. Então, caso seja desmontado aqui o componente, ele vai dar aqui um gsap.queue. E aí aqui eu preciso passar qual que é a classe que eu quero acabar com ele. Se a gente olhar qual que é a classe que a gente pode animar aqui, né? Onde que tá os nossos itens? Os nossos itens estão dentro dessa section. E aí aqui tem o título. E a gente tem aqui um modal content, então eles estão aqui. Registrar cada um, eu quero mover cada um separadamente, não de uma vez. Então a gente pode colocar, ó, cada item tá dentro de uma classe chamada, ó, modal item. Tá vendo que o primeiro tem uma models item, na verdade, né? Models item e models item. Então, vou pegar essa nossa classe models item aqui e vou usar ela. Então aqui eu já vou colocar ponto models item. E aqui embaixo a gente vai criar a nossa animação. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui a gente vai criar um contexto de animação em uma timeline. Por quê? Porque eu quero não só uma animação igual a gente fez. Eu quero que, conforme eu vá rolando, vá acontecendo animações encadeadas. Então, a gente vai chegar aqui. Eu vou importar do React aqui também um use. Vou colocar o useRef para a gente criar uma referência, tá? Eu vou vir aqui embaixo no nosso app. Eu vou criar uma referência. Vou chamar de elemento, né? O EL aqui, igual useRef. E vou criar outra aqui chamado timeline, né? TL igual useRef aqui. Então, criamos duas. Lá no nosso item, vamos agora criar aqui uma referência dentro do nosso item. Eu vou atrelar essa nossa referência a essa nossa div modals content aqui que está em volta. Então, para ela, ref igual a
EL, que é o nome do nosso referência dos elementos, beleza? Atrelamos a ela aqui. Agora a gente pode ir lá e criar a nossa timeline, que vai manipular os itens aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso segundo Use Layout Effect, const, vou chamar de CTX, né? Caso a gente queira fazer alguma coisa depois com ele, igual a gsap.context. Vamos criar aqui um contexto, que é uma função anônima aqui, vírgula. E esse nosso contexto, ele precisa receber uma referência, tá? Então, eu vou dar aqui uma vírgula depois da função anônima. Eu preciso passar o escopo, né? A referência. Eu vou passar aqui o nosso EL, que é onde a gente referenciou, que é o nome da referência que a gente deu aqui, ó, que é EL, beleza? Passamos aqui. Dentro aqui, então, agora a gente vai criar a nossa timeline. Então, vou acessar a nossa referência que a gente chamou também de TL, que seria a timeline, tá? Então, vou criar aqui dentro tl.current, vou acessar aqui dentro o valor, igual a gsap, então ele vai ter o valor .timeline. Então, a gente vai criar uma timeline, abro parênteses, abro chaves aqui dentro. E aqui dentro, então, a gente vai ter qual que é o nosso scroll trigger. Então, scroll trigger, dois pontos, abre e fecha chaves. Qual que é o nosso trigger? Ou seja, aonde que eu vou fixar o ponto? Aonde que é o item? Eu quero ter o trigger em cada item. Ou seja, cada div aqui, ó, que é referente a um relógio, o item em volta, essa div aqui, ó, ela tem uma classe chamada models.item. Ele tem, essa outra também tem, e o terceiro relógio, ó, também é. Então, eu quero olhar para ela. Então, vamos ver aqui, ponto, models.item. Beleza? Vírgula. Eu quero ter o nosso scrub, que a gente já conheceu, para ter aquele efeito grudado, né? Quando a gente subir e descer. Maravilha. Eu vou dar aqui também um vírgula. Vou passar aqui o nosso markers como true, para a gente ter o efeito aqui, ó. Vou salvar. Se a gente olhar aqui, ó, a gente já apareceu os marcadores. Olha aqui, o nosso start está aqui e o nosso end está aqui. Beleza, sem problema. E os nossos scrollers estão em cima e embaixo, porque a gente ainda não manipulou. Não tem problema. Depois aqui do nosso timeline, a gente vai dar aqui um enter, ponto, e a gente vai colocar as animações. Eu quero fazer uma animação, então, do from to. Então, ele vai começar de algum ponto e ir até outro ponto. Abro aqui. Eu quero fazer, então, em qual item? Vamos fazer no nosso primeiro relógio, que é esse Series 8 aqui? Vamos lá. Vou pegar aqui o Series 8. Cadê o Series 8? É essa primeira div. Então, o ID dele se chama Model 1. Como ele está com ID, a gente pode usar também, ó. Então, até deixei como ID para vocês, ó. Hashtag Model 1. Acho que é esse o nome, né? Deixa eu até conferir aqui, ó. Model 1 é referente ao primeiro relógio, que é o Series 8. Beleza? Criamos aqui, então, o From To. Beleza? Dentro aqui dele, a gente vai ter uma vírgula, abre e fecha o chaves para a gente fazer a animação. Então, ele vai começar opacity 0, vírgula, y, eu quero deixar ele um pouquinho para baixo, uns 160, tá? E também depois aqui do nosso primeiro, que é da onde ele começa, vou dar uma vírgula, abre e fecha o chaves, precisa ser até onde ele vai chegar. Ele vai chegar até a opacidade 1, que é totalmente visível, vírgula, o y, que é a posição vertical, na posição 0. Então, vou salvar. Se a gente olhar aqui, ó, vou atualizar aqui, ó, olha que bacana. Ele tá lá meio invisível ali, tá? Só que a gente ainda não mexeu nos marcadores, tá? Vamos mexer nos marcadores, então? Então, vou deixar primeiro só a nossa primeira animação, que seria do primeiro relógio, e a gente vai criar o nosso marcador. Então, aqui em cima, no nosso Scroll Trigger, é onde a gente vai criar os marcadores. Vírgula, a gente tem aquele nosso Start, que é onde começa o nosso ponto de começar o scroll, tá? Então, eu vou colocar aqui para ele, top, vamos colocar aqui uns 800 pixels para a gente ver. Vou salvar, deixa eu atualizar aqui. Ó, o meu Scroller Start está aqui. Lembrando que ele precisa cruzar aquele nosso starter. Então, vamos lá. Ó, ele tem que cruzar o nosso pointer start aqui, ó. Então, cruzou. Olha a nossa animação aqui acontecendo, ó. Cruzou. Legal. E aqui no end, ele basicamente finaliza a nossa animação. Só que falta a gente melhorar esse end aqui. Vírgula. Vamos colocar o nosso pointer end aqui. Vamos abrir aspas aqui. No end, a gente vai ter o bottom. Então, eu quero descer esse nosso scroller end que está ali no topo para baixo. Vou colocar aqui uns 920 pixels. Vamos testar? Salvei. Vou atualizar aqui. Ó, atualizei meu projeto. Pode ver que agora o nosso scroller end está aqui embaixo, tá? Então, vou descendo. Beleza. Vamos lá. A hora que eu cruzei o start, ó, cruzei. Beleza. E o nosso end, ó, cruzou aqui agora o nosso item, beleza? Então, já ficou legal, ó. Já cruza aqui. Quando eu subir, ele some o relógio e ele faz aqui. Então, a gente pode fazer isso para os demais, né? Então, eu vou vir aqui. A gente tem o nosso primeiro from to. Eu vou copiar esse nosso from to aqui. E eu vou colocar mais um. Então, mais um aqui dentro da nossa timeline, né? O próximo vai ser, deixa eu ver qual que é. O segundo aqui tem o ID Model 2 e o terceiro Model 3. Então, vamos lá. Model 2, eu quero que ele comece invisível também, depois volte a ser visível. E aí, depois desse nosso From To, eu vou colar mais uma vez e é o Model 3. E a mesma animação, né? Ele vem de baixo, invisível, até ficar totalmente visível na posição Y0, ou seja, no eixo inicial. Se eu salvar isso aqui, a gente pode testar agora.
Vou atualizar, né, para dar aquele F5 aqui. Vamos lá? Então, ó, comecei a rolar aqui. Vamos lá. Cruzou o nosso scroller com o Start. Ele começa a nossa timeline, ó. A hora que ele finalizar a primeira animação, ele vai descer para a timeline de baixo, que é o nosso segundo model. Depois ele vai para o 3. Então, ó, finalizou a primeira, ó, finalizou a segunda, e começa a terceira. E ele só vai finalizar quando cruzar com o nosso end ali embaixo, ó. Cruzou com o end, ele finaliza, ó. Subindo. Maravilha. A gente pode até mexer no nosso end aqui, ó. Coloquei uns 920, vou colocar um pouco mais para baixo, 940 aqui, ó. E eu vou salvar. Vou atualizar aqui. Vamos testar? Deixa eu dar um F5, né? Vamos rolando. Começou. Subiu, subiu. E ele tá aqui embaixo. Ou se quiser deixar até mais para cima, o nosso top aqui eu posso deixar aqui um 720. E aqui no nosso bottom eu vou subir um pouquinho também. Eu vou colocar aqui uns 800. E eu vou salvar. Só pra gente testando. Vou atualizar aqui, vou dar um F5. E vamos lá testar? Vamos lá. Vamos lá, desceu. Começou a nossa animação, passou no Start. Beleza, começou o segundo, ó. E ele finaliza. E conforme eu vou rolando, ele volta a nossa animação, ó. Show de bola. A nosso Start, eu acho que dá até para ele começar a fazer a animação, ó, mais rápido, né? Então, o nosso Start, eu vou passar aqui para ele uns 800 aqui mesmo. E o nosso Bottom aqui, eu vou colocar uns 900, acho que vai ficar mais legal. Vou salvar também. Então, vamos atualizar, só para a gente visualizar aqui e finalizar. Vamos lá. Começa a nossa animação e aí ele finaliza as duas. Se eu subir, ó, ele vai rolando de volta. Show de bola. E a nossa animação aqui de cima também continua sendo feita sem problema nenhum, né? Muito massa. Então, dessa forma aqui, eu coloquei duas formas que a gente pode fazer aqui para não ficar muito grande, mas que a gente consegue criar animações sem o Scroll Trigger, que a gente fez lá no começo com o nosso relógio aqui, mas também que a gente consegue criar animações de scroll com timeline, ou seja, eu criei várias aqui acontecendo dentro do mesmo elemento, do contexto aqui em si, ó. Ele vai fazendo as duas animações e a gente criou uma separada, né? Que a gente criou a nossa primeira animação aqui, que é referente apenas àquele relógio lá, que ele vem lá de algum ponto até outro ponto, que você pode colocar, né? E aí, conforme você vai querendo a altura da página, aonde que deve começar o scroll, aonde que deve parar a animação, aí você tem que ir adaptando conforme o seu layout. Nesse nosso caso, essa nossa scroller end ficou mais legal nessa altura. Mas isso é totalmente manipulável, né? Você ativa o markers e aí manipula onde começa e onde finaliza. No meu caso, eu vou até comentar esse markers aqui, ó. Vou salvar e vou atualizar aqui para assumir o marcador. Já faz o efeito. Olha que bacana que fica, né? Sensacional. Então agora sim a gente finaliza esse vídeo. E cara, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se você curtiu esse tipo de animação aqui, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E lembrando, tá, que a gente tá com as vagas abertas para você que quer sair desde o extremo zero, aprender de uma vez por todas a desenvolver sites, sistemas web, passo a passo aí, utilizando o que o mercado pede para você entrar pro mercado, para você aprender de verdade. Então o link tá aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo e já comenta o que você quer ver aqui no próximo vídeo.